O Campeonato Brasileiro de 2022 está começando e o Corinthians estreia nesse domingo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar trazer uma solução para um dos problemas que o Corinthians vem enfrentando no momento, que é o desempenho dentro de campo. Depois de muito pensar, pesquisar e estudar as peças que o Corinthians tem a oferecer, eu cheguei à conclusão que o esquema que eu vou compartilhar com vocês é o melhor para o atual momento do Corinthians, tentando mesclar a experiência dos mais velhos com a capacidade física dos mais novos. O primeiro esquema que eu pensei é um 4-4-2, em que o time se posicionaria com a linha de 4 atrás, dos dois zagueiros e os dois laterais, dois volantes, dois meias e dois atacantes. O primeiro ponto que eu já alerto para uma mudança, talvez não de imediata, de forma definitiva, mas já pensando para um futuro, é o revezamento entre o Cássio e o Ivan. O Cássio ele já não é mais tão jovem, ele já está com a idade mais avançada e ele não está no auge da forma física dele que levou ele a disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, ele naturalmente já entrou num declínio na carreira e ele está mais próximo do fim da carreira do que do começo, do que do início. Então, ele já não tem mais a mesma forma física, já não tem mais a mesma capacidade técnica e, naturalmente, essa troca, essa sucessão no gol do Corinthians vai acontecer. Por conta disso, e até para aliviar um pouco a situação do Cássio, que atualmente tem sido um dos principais alvos de cobrança por parte da torcida, por parte da mídia, seria interessante começar a revezar ele com o Ivan. Porque o Ivan ele já tem uma experiência, ele já tem uma casca, já que ele foi o goleiro titular da Ponte Preta por várias temporadas, e ele estaria mais pronto do que os outros dois goleiros que o Corinthians tem no elenco, o Carlos Miguel e o Donelli, que ainda são bem novos e não tiveram experiência em nível profissional para deixar eles aptos para tomar conta do gol do Corinthians. Então, o revezamento entre o Ivan e Cássio eu acho que seria ideal no momento, até pensando num futuro a médio prazo em que o Cássio de fato suceda essa titularidade para o Ivan e o Ivan fique aí como goleiro titular do Corinthians por mais alguns anos. Então, o primeiro ponto que eu atento é para isso. Mas, por enquanto, a gente mantém o Cássio de titular. Aí na lateral direita o Fagner, e eu já penso até em começar a utilizar o Léo Maná como reserva imediato dele. O Léo Maná, para quem não sabe, é um jogador da base, disputou a copinha desse ano de 2022 pelo Corinthians. E na minha opinião, pessoal, foi um dos destaques daquele time que jogou a Copa São Paulo. Então eu acho que nos jogos que o Fagner estiver suspenso ou estiver sendo poupado para preservar, pode-se utilizar o Léo Maná para ele já começar a ganhar um pouco de forma em nível profissional. A dupla de zaga. Por que eu escolhi o Raul Gustavo no lugar do Gil? Porque a posição do Gil é uma posição de zagueiro. É uma posição muito crítica, uma posição muito importante que você tem que estar sempre entregando o máximo de desempenho possível, porque qualquer erro pode ser fatal. O Gil ele já não é mais aquele zagueiro que foi campeão com o Corinthians em 2015 do Campeonato Brasileiro. Ele está devendo futebol já tem algum tempo e acredito também que ele já não está na forma física ideal para ser o titular dessa zaga. Sem contar que ele tem muita dificuldade na saída de bola. E o esquema tático do Vitor Pereira depende dessa capacidade dos atletas conduzirem a bola e terem bom passe. E o Gil fica devendo um pouco nisso. Inclusive o Cássio. A troca do Cássio pelo Ivan também seria importante por esse lado, do Ivan ter um desempenho melhor com a bola nos pés. Mas voltando para a zaga, substituindo o Raul Gustavo pelo Gil, eu acho que o Corinthians ganha em vitalidade, ganha na forma física. O Raul Gustavo é mais jovem, faria uma dupla de zaga com o João Vitor, que também é jovem, e ambos seriam uma dupla de zaga muito física, muito intensa e também muito veloz. Aguentaria a dinâmica, a velocidade de um jogo de nível profissional. Além disso, eu acredito que o Raul Gustavo é sim um bom zagueiro, tem uma qualidade técnica absurda e acho que se for lapidado, ele tem condições de ser um zagueiro tão bom e tão consistente quanto o João Vitor. Então eu acho que chegou na hora do Raul Gustavo ganhar algumas chances e o Gil sentar no banco um pouquinho. Do lado esquerdo, talvez seja uma das principais necessidades do Corinthians, que é um lateral esquerdo. O Piton, ele não é eu não vejo ele como jogador ideal para assumir essa titularidade, mas o Fábio Santos está num nível muito abaixo, já está com a idade bem avançada e a lateral é uma posição que exige muito do jogador, principalmente fisicamente, porque o jogador tem que ter disposição para apoiar as jogadas ofensivas e recompor o mais rápido possível para evitar os contra-ataques. E o Fábio Santos está deixando muito isso a desejar. E então eu acho que nesse sentido o Piton se encaixaria melhor. E também porque eu acho que o Piton contribui mais na construção das jogadas, principalmente dando profundidade do. Aí a dupla de volante seria Maicon e Xavier.
O Maicon, que para mim é o jogador que vai ter o maior destaque nesses 3 esquemas táticos do Corinthians e vai ser, para mim, é uma das melhores contratações do Corinthians nos últimos anos, porque ele é um jogador muito diferenciado. Eu acho que em nível técnico, ele e o Renato Augusto são os 2 melhores atletas do Corinthians no momento e ele pode contribuir muito com o Corinthians. Para mim, ele é a peça que faltava nesse esquema do Corinthians. Ele vai cair como uma luva nesse elenco do Corinthians. O Maicon, ele tem boa capacidade de passe, ele tem visão de jogo, ele tem uma capacidade absurda de sair da pressão dos adversários, seja driblando, conduzindo a bola, quanto enxergando o companheiro livre e passando. Isso faz com que torne o meio-campo do Corinthians mais dinâmico. Então eu escalo o Maicon de volante porque ele vai ter a função de pegar a bola nos pés do zagueiro e conduzir ela até os meias. Atualmente quem faz essa função é o Duqueiroz e infelizmente ele não tem essa capacidade técnica para fazer essa função e acaba deixando a desejar e prejudicando muito o seu desempenho e sua atuação. Então o Maicon, pegando a bola no pé do Gil e do João Vitor com a qualidade técnica que ele tem, com a capacidade de passe, de condução de bola que ele tem, vai facilitar muito a construção de jogada do Corinthians e vai até aliviar um pouco para o Renato Augusto, que muitas vezes precisa vir buscar a bola nos pés dos zagueiros. E o Maicon, ele ainda é jovem, ele faz muito bem a função de combater os adversários, de interceptar as linhas de passe e cobrir as entrelinhas. Então eu acho que o Maicon vai ser um dos principais jogadores do Corinthians nessa nova fase. E do lado do Maicon como volante, o Xavier. Por que o Xavier? Porque o Xavier, ele é um dos poucos jogadores do Corinthians que faz aquela função de cão de caça, aquela função de tubarão, de ir atrás do adversário, de pressionar, de dar o bote, roubar a bola, botar uma pressão no ataque do adversário e impedir que eles progridam com facilidade. O Duqueiroz também faz essa função, mas ele já está tendo uma sequência aí de atuações ruins e acredito que o Xavier merece uma oportunidade. Eu acho o Xavier muito talentoso, eu gosto dele desde a última Copinha, quando ele disputou em 2019, antes da pandemia. Eu gosto muito dele desde aquela época e todas as vezes que precisou dele no profissional, ele correspondeu, mas uma pena que nunca teve sequência. Claro, como qualquer jovem que sobe da base, ele cometeu alguns erros, teve alguns erros cruciais que até custaram o placar na partida, mas ele é um jogador muito jovem, muito talentoso e acho que se for lapidado pode render bons frutos para o Corinthians. E fazendo essa dupla de volante, acaba também auxiliando na fase defensiva do Corinthians, porque atualmente as linhas do Corinthians ficam muito espaçadas, os adversários têm muita facilidade para criar, principalmente pela falta de intensidade do elenco do Corinthians. E botando 2 volantes, eu acho que vai acabar dificultando essa construção e progressão dos adversários. Já no meio-campo, os meias, o Renato Augusto e o Juliano. Por que o Juliano? Por que eu saquei o Paulinho? Eu vou ser bem breve quanto aos comentários sobre o Paulinho, porque eu já falei dele em outros vídeos e eu acredito que ele não agrega em nada para o estilo de jogo do Corinthians, tanto na fase de defesa quanto na fase de ataque. De defesa, como volante, ele é quase nulo, porque ele não combate os adversários, ele não intercepta passe, não cobre as linhas de passe. E na fase ofensiva, a única função dele quando o Corinthians está atacando é pisar na área para finalizar, é pisar na área para pedir cruzamento. E eu acho que isso é muito pouco. Ele, como um volante, como segundo volante, ele deveria auxiliar mais o Renato Augusto na construção, pegar a bola com os zagueiros, tentar conduzir, levar para frente e levar a bola até os atacantes, fazer com que a bola chegue até os atacantes. E ele não faz nada disso. Então eu coloco o Juliano no lugar do Paulinho, porque o Juliano, quando ele chegou no Corinthians, ele foi um dos principais jogadores. Para quem não lembra, aquela partida de estreia dele contra o Santos, ele jogando bem próximo da área, sendo aquele armador que engatilha a bola para os atacantes finalizar, que deixa os atacantes em condições de finalizar, em condição de gol, ele rendeu muito por várias partidas seguidas no seu início do Corinthians. E desde que ele teve uma lesão na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não conseguiu recuperar o seu desempenho. Então eu acho que colocando ele nessa função, para ele dividir a responsabilidade de armar o time com o Renato Augusto, vai dar muito certo e vai fazer com que ele recupere boas atuações que ele teve assim que chegou aqui no Parque São Jorge. E do outro lado, o Renato Augusto, que dispensa comentários, o grande craque do Corinthians atualmente e que tem sido muito sobrecarregado nos últimos jogos, porque ele fica quase que exclusivamente com a responsabilidade de armar o time, de construir as jogadas, e os adversários botam uma marcação muito intensa em cima dele, muitas vezes marcação individual. Então ele tendo esse auxílio do Juliano, esse apoio do Juliano para construir as jogadas, acho que vai ser muito efetivo. Por fim, o ataque. Por que eu saquei um centroavante?
porque o Corinthians não tem um centroavante ainda que seja apto a vestir a camisa 9 e ser o grande goleador da equipe. O Júnior Moraes acabou de chegar, então ele ainda não está apto fisicamente e precisa se adaptar ainda ao elenco, e o Jô não é mais aquele centroavante que foi em 2017. Então eu deixo o William e o Roger Guedes como atacantes, porque são jogadores versáteis, muito velozes e rápidos. Então isso pode trazer um dinamismo para o ataque do Corinthians, porque eles teriam liberdade para cair em todo esse setor do último terço do campo, seja pelas laterais, fazendo aí um apoio junto com o Fagner e o Piton, seja recuando um pouco mais, abrindo espaço. Então eu acredito que essa mobilidade no ataque do Corinthians, além de dificultar para a zaga adversária, para a marcação adversária, abriria também espaços para infiltrações dos outros jogadores. Por exemplo, o Roger Guedes cai para a esquerda, cai mais para a lateral fazendo uma dobra com o Piton, e o Renato Augusto avança no espaço que o Roger Guedes deixou. Ataca esse espaço que o Roger Guedes deixou nas costas do zagueiro. Então, essa formação também abriria possibilidades para o segundo tempo, por exemplo, a entrada de um dos centroavantes para tentar mudar o jogo, para tentar fazer uma pressão, levantar algumas bolas na área, e até a entrada do Paulinho para fazer essa função de chegada, de elemento surpresa, para tentar quebrar um pouco o ritmo do jogo, tentar buscar um resultado num placar adverso. Então eu acredito que essa formação é a ideal para o Corinthians jogar nesse momento. E um detalhe que eu esqueci de falar sobre o Maicon. O Maicon, ele também tem ótima visão de jogo para fazer lançamento. Então o Maicon, com a bola no pé, tendo tempo e espaço, ele vai conseguir encontrar o William e o Roger Guedes, que são os jogadores mais agudos, que costumam jogar na velocidade, atacando as costas dos adversários e saindo em condição de finalizar, de criar uma boa oportunidade de gol para o Corinthians. E o Mosquito também faz muito bem essa função, o Gustavo Mosquito. Então o Maicon, com a bola no pé, vendo o Mosquito se infiltrar nas costas dos adversários, atacar as costas da zaga, acho que pode também render bons frutos para o Corinthians. E essa formação também deixaria um leque de possibilidades para o Corinthians no segundo tempo das partidas. Porque, além da entrada dos centroavantes, do Jô ou do Júnior Moraes, como eu comentei, ou até do Paulinho para fazer essa função de infiltração na área como elemento surpresa, também tem outros jogadores no banco muito talentosos, como é o caso do Cantilho, que poderia contribuir na armação do time, entrando no lugar do Xavier, jogando contra um adversário que vai se fechar mais, que vai dar mais a bola para o Corinthians, então o Corinthians teria que ter um controle maior das ações ofensivas. E o Juliano ele também faria muito bem essa função de lançamento, junto com o Maicon, poderia ser efetivo virando o jogo para o Fagner, para o William, para o Roger Guedes, encontrando esses jogadores atacando as costas dos zagueiros, atacando os espaços deixados pelos zagueiros. Pode-se substituir tanto o Juliano pelo Adson, que é para mim o melhor jogador do Corinthians da base, é o melhor jovem do Corinthians no momento, é muito talentoso e toda vez que ele entra bem, ele cumpre muito bem a sua função, incendeia o jogo, ele tem bom controle de bola, tem o drible. Foi muito importante para o Corinthians em um determinado momento do ano passado, talvez o melhor momento do Corinthians sob o comando do Silvinho, foi muito em função do Adson. Então eu acho que ele poderia também ter um destaque aí entrando no segundo tempo, quebrando a marcação do adversário, fazendo uma dupla ali de drible junto com o William ou o Gustavo Mosquito. E também tem a possibilidade de outros jovens, como é o caso do Guilherme Biro ou até o Gustavo Mantuan. Então é essa a minha ideia, é isso que eu pensei para essa formação. Eu acho que encaixa muito bem pensando no início das partidas e também deixa aí várias cartas na manga numa possibilidade de reverter o jogo na segunda etapa, de buscar um resultado, de quebrar o encaixe da marcação adversária. Eu passo essa ideia, eu passo essa escalação, essa formação, não porque eu acho que é o que o Vitor Pereira vai fazer. É mais uma sugestão pessoal do que ele poderia fazer. E não é nada de mirabolante, eu acho que até um esquema bem equilibrado, com dois volantes, tentando preservar um pouco essa defesa do Corinthians. E além desses dois volantes que trariam uma sustentação na parte defensiva, traria também mais armas na parte ofensiva, já que a gente teria o Renato Augusto e o Juliano armando o time, o Maicon, que pode contribuir muito bem com essa função. Então é isso, torcedor corintiano, deixa aí o seu comentário se você gostou da minha escalação, do meu esquema tático, se você acredita que assim os resultados positivos para o Corinthians virão. Deixe o seu comentário do qual a sua expectativa para o Corinthians no Campeonato Brasileiro e espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.